O Reino Unido já foi o império onde o sol nunca se punha, mas hoje enfrenta uma escuridão ameaçadora. Passou o século XIX como a nação mais rica e poderosa da Terra. No século XX, saiu vitorioso de 2 guerras mundiais. Mesmo hoje tem o 6º maior produto interno bruto do mundo, apesar de ter a 21ª maior população e o 80º maior território. Há sinais de que os melhores dias do Reino Unido ficaram para trás. Problemas econômicos e políticos antigos estão gerando uma crise. A escassez de moradias, crise demográfica e má gestão do Brexit se destacam. Porém, o futuro parece ainda mais assustador. O Reino Unido pode perder o status permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas na próxima década, reduzindo sua relevância global. Enquanto isso, o governo cede ao peso das grandes obrigações com serviços públicos. Isso exige uma ação urgente, e não está claro se algum dos líderes recentes está à altura da tarefa. O povo britânico vive uma situação difícil que nem a família real consegue distrair. Vamos entender como isso ficou tão grave. A base do Império Britânico era a navegação em águas profundas no século XIX, com uma marinha especialmente poderosa. Isso permitiu que ela desembarcasse tropas quando e onde quisesse, mantendo seu exército à frente dos rivais. Economicamente, ela podia mudar de parceiros comerciais, enriquecendo os britânicos. Esse poderio militar e econômico fez dela o aliado favorito das demais potências europeias. Com o avanço da tecnologia, ela se espalhou pelo mundo enquanto a marinha inglesa, mais experiente, dominou as redes de comércio globais. Entre 1600 e 1800, os portugueses perderam o controle do sul da Ásia e do Extremo Oriente para os britânicos. Colônias inglesas suplantaram seus concorrentes na África, Índia, Singapura e Hong Kong. O século XIX parecia feito sob medida para a cultura marítima dos ingleses, e eles construíram o maior império já visto. A Inglaterra, então, se tornou uma das primeiras nações a fazer a transição de uma sociedade agrária para uma potência industrial. A revolução industrial deles foi catalisada pelo carvão e ferro abundantes, uma força de trabalho qualificada e avanços tecnológicos de ponta. Inventores britânicos criaram a spinning jenny, a water frame e o tear mecânico, que revolucionaram as indústrias têxteis. Seus engenheiros converteram barcos de madeira em navios de guerra a vapor. Tudo isso inclinou a economia global para a maior ilha do Mar do Norte e fez de Londres o centro do mundo de fato. Apesar de evitar a invasão dos nazistas e vencer a Segunda Guerra Mundial, a paz que se seguiu mudou para sempre a economia inglesa. O sistema de Bretton Woods, estabelecido pelos Estados Unidos, eliminou as 2 maiores vantagens do Reino Unido ao garantir todas as rotas comerciais globais. Os Estados Unidos tornaram a supremacia naval britânica irrelevante, permitindo o transporte global de mercadorias sem necessidade de navios de guerra para segurança. Assim, qualquer país com mão de obra barata podia competir na manufatura de baixo custo. A indústria têxtil do Reino Unido começou a ser pressionada pela Índia, China e outros países de baixo custo. Além disso, alemães e japoneses, após a derrota, foram proibidos de ter exército e focaram totalmente na indústria. Hoje, ambos os países têm várias das 10 maiores montadoras de carros do mundo, enquanto o Reino Unido não tem nenhuma e talvez revire os olhos com isso. Mas lembre-se, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce e Jaguar foram todas fundadas antes da Segunda Guerra Mundial e tiveram a chance de crescer globalmente. Nenhuma delas conseguiu até os anos 1980 e as condições econômicas em queda precisavam desesperadamente ser revertidas. Margaret Thatcher foi eleita para trazer essa dose de mudança. Ela transformou sua terra natal de o doente da Europa para uma economia de serviços, uma potência. Thatcher reduziu o poder dos sindicatos, privatizou grandes indústrias e combateu a inflação e os déficits com políticas fiscais. O resultado foi o declínio acelerado de indústrias tradicionais do Reino Unido, como manufatura e mineração, deixando o setor de serviços responsável pelo futuro da economia. Só há 2 formas de oferecer serviços, com pessoas ou software. Nenhuma das 50 maiores empresas de software do mundo é britânica.
e o Reino Unido começa a ficar sem pessoas. Melhor dizendo, eles estão envelhecendo em um ritmo perigoso. O governo do Reino Unido projeta que, até 2040, quase uma em cada 4 pessoas no Reino Unido terá 65 anos ou mais. Isso é um aumento em relação a uma em cada 5 pessoas e terá grandes impactos na economia e nos serviços públicos. Com o tempo, haverá cada vez menos pessoas em idade ativa para sustentar os custos de aposentadoria e saúde de uma população idosa em rápido crescimento. Em 2021, havia 284 aposentados para cada 1.000 trabalhadores. Até 2040, esse número deve subir para 365 aposentados. Uma crise de envelhecimento tão grande leva a um crescimento econômico mais lento devido à redução da força de trabalho. Impostos mais altos para custear serviços públicos, queda na produtividade com a aposentadoria de trabalhadores qualificados e forte pressão sobre os sistemas de saúde e assistência social. Japão e Alemanha, entre outras nações desenvolvidas, também enfrentam bombas relógio demográficas. O Reino Unido está ainda pior. Sua taxa de fertilidade de 1,6 filhos por mulher é uma das mais baixas da Europa. As baixas taxas de natalidade, combinadas com o aumento da expectativa de vida, significam que a proporção de idosos dependentes em relação aos contribuintes no Reino Unido vai continuar desequilibrada por muito tempo. Alguns argumentam que o aumento da imigração pode ajudar a mitigar esse problema. E é verdade que a imigração tem evitado o declínio demográfico no Reino Unido até agora. Níveis mais altos de imigração são politicamente controversos, e a força de trabalho importada costuma ter menos qualificação que a substituída. A matemática simples sugere que o Reino Unido não pode escapar desse aperto demográfico e os problemas vão além dos custos com pensões e saúde. A falta de pessoas em idade ativa para impulsionar a economia e gerar impostos fará com que áreas como defesa, educação e benefícios fiquem subfinanciadas. É uma bomba relógio que tornará extremamente difícil para o Reino Unido permanecer economicamente competitivo nas próximas décadas. E mesmo antes de 2020, o Serviço Nacional de Saúde e outros serviços públicos essenciais no Reino Unido já mostravam sinais de colapso, sob imensa pressão. Filas recordes, poucos funcionários e equipamentos antigos tornaram-se alarmantes. Estimativas sugerem que só o NHS tinha uma carência de 100.000 trabalhadores em tempo integral no início de 2023. Olhando para o futuro, o envelhecimento da população vai sobrecarregar cada vez mais a capacidade de pessoal em todos os setores. Altos impostos também causam fuga de cérebros, levando os mais talentosos a Lisboa, Dubai e outros paraísos fiscais. Será um trabalhador a menos, sustentando aposentadorias e serviços públicos que mantêm o modo de vida britânico. No Reino Unido já ocorrem greves e protestos de trabalhadores do setor público, como enfermeiros, professores e do transporte, que exigem salários maiores e melhores condições de trabalho. Esses são só tremores perto dos choques sísmicos que virão na década de 2030, se não forem tomadas medidas drásticas. O legado britânico de saúde, transporte e educação pública corre o risco de colapsar na próxima década. Ainda temos 2 problemas para tratar antes. Pode deixar um like no vídeo, isso ajuda muito no algoritmo. Obrigado. Quando o povo britânico votou em 2016 para sair da União Europeia, isso foi apresentado como uma oportunidade de retomar o controle sobre leis, fronteiras e dinheiro, fora das restrições da regulamentação da União Europeia. Havia certa lógica nisso. O crescimento lento da União Europeia, excesso de burocracia e política única sufocam inovação e flexibilidade entre seus membros. Para o Reino Unido, que sempre manteve um certo ceticismo em relação à integração europeia completa, distanciar-se dos outros membros da União Europeia fazia sentido. Os alemães enfrentam problemas econômicos, energéticos e demográficos já destacados em vídeo anterior. A região do Mediterrâneo acumula dívidas extraordinárias e a Itália enfrenta uma crise previdenciária que constrange até os britânicos. No entanto, a realidade de se desvincular da União Europeia provou ser muito mais complicada do que o esperado,
e a posição de negociação do Reino Unido foi enfraquecida por divisões políticas internas. A falta de uma estratégia clara e unificada levou a anos de incerteza e atrasos. Negociações prolongadas e turbulência política causaram um intervalo de 4 anos entre a assinatura do acordo comercial com a União Europeia. Durante esse período, o comércio do Reino Unido com a Europa sofreu significativamente. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, as exportações para a União Europeia caíram mais de 20 bilhões de libras em 2021, em comparação com 2019. Além disso, os acordos comerciais previstos que deveriam compensar a perda do comércio com a União Europeia têm demorado a se concretizar. Até 2023, poucos novos acordos comerciais estavam em vigor. A maioria apenas manteve acordos já existentes da União Europeia, sem criar novas oportunidades. O tão aguardado acordo comercial com os Estados Unidos, visto como um dos principais benefícios do Brexit, levou 4 anos para se concretizar, sendo bastante favorável aos americanos. Tem sido um pesadelo burocrático. O Reino Unido precisou gastar milhões em infraestrutura de fronteira e contratação de agentes alfandegários, o que prejudicou o setor de serviços. Empresas financeiras do Reino Unido precisaram transferir parte de suas operações para países europeus para manter acesso ao mercado único da União Europeia. Coisa terrível, né? Pois é, fica ainda pior. Eu acho que a Escócia deveria ser um país independente. É uma pergunta feita com cada vez mais vigor por muitos escoceses que veem as crises se acumulando no Reino Unido e querem sair. O referendo do Brexit em 2016 marcou um ponto de virada para muitos escoceses. O voto esmagador da Escócia para permanecer na União Europeia, 62% a favor, ficou em forte contraste com a decisão do Reino Unido como um todo de sair. Essa divergência reacendeu o desejo de autonomia. A independência da Escócia, antes considerada uma questão resolvida, após o referendo de 2014, agora está de volta à pauta. O Brexit evidenciou as diferenças políticas entre a Escócia e o resto do Reino Unido. Nas eleições recentes, partidos pró-independência conquistaram a maioria no parlamento escocês, enquanto um novo referendo foi bloqueado pelo governo do Reino Unido. Por enquanto, a ideia de uma Escócia independente na década de 2030 já não parece mais tão improvável. Há várias razões para o movimento independentista ter ganhado força nos últimos anos. A Escócia está ficando mais jovem em relação ao restante do Reino Unido. Ao norte da fronteira, a crise de envelhecimento é menor, o que reduz uma das principais pressões sobre o Reino Unido. Muitos ativos de petróleo do Reino Unido ficam dentro das fronteiras marítimas da Escócia. Muitos escoceses veem esses recursos e acreditam que teriam mais vantagem seguindo seu próprio rumo econômico, ao invés de continuarem ligados à economia do Reino Unido. O que a independência da Escócia mudaria para o restante do Reino Unido? Em resumo, um desastre. Inglaterra e País de Gales perderiam uma grande parte de seu território, recursos naturais e base tributária. O desequilíbrio da população em idade ativa ficaria ainda mais grave. Militarmente, isso seria muito desestabilizador, pois várias bases militares ficam na Escócia. Devemos fortalecer nosso argumento e apontar caminhos para a renovação que o Reino Unido ainda tem. As Ilhas Britânicas sempre foram um bastião de estabilidade e segurança. Sua geografia isolou o Reino Unido de muitas das guerras da Europa nos tempos recentes. A relação especial com os Estados Unidos aumentou as capacidades militares do Reino Unido e o inseriu em um poderoso sistema de alianças globais. Incluindo armas nucleares e a aliança de inteligência Five Eyes, eles conseguem enfrentar a maioria dos inimigos. E a leste das ilhas está o Mar do Norte, uma fonte constante de peixes, petróleo e gás, com potencial para impulsionar uma nova revolução verde. Os investimentos em energia eólica offshore já posicionaram o Reino Unido como líder mundial, com projetos como o Hornsea One, que é o maior parque eólico offshore do mundo. Oportunidades para captura de carbono e produção de hidrogênio também estão em pauta. Explorar o Mar do Norte pode garantir a independência energética do Reino Unido, estimular inovação tecnológica e gerar milhares de empregos. A política de imigração segue essencial para questões urgentes do Reino Unido, que continua atraindo novos moradores.
Os políticos frequentemente apresentam a imigração como uma questão de tudo ou nada, ou abrem as portas de vez ou constroem um muro. Uma abordagem mais equilibrada à imigração poderia tanto impulsionar a economia quanto aliviar a pressão sobre os serviços públicos. Atrair imigrantes qualificados em saúde, engenharia e tecnologia da informação ajudaria a compensar tendências demográficas que ameaçam o dinamismo econômico e a sustentabilidade dos serviços públicos. Esses problemas são difíceis, ainda bem que não governa o Reino Unido. Talvez alguns britânicos insistam que a engenhosidade que impulsionou a Revolução Industrial e redesenhou metade dos mapas do mundo trará outras soluções para esses problemas. A postura resiliente vai prevalecer, mas sou cético. Comente sua opinião e assista ao vídeo sobre os problemas da Alemanha.